Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Mateus, né, do Novo Testamento. Hoje vamos tratar do capítulo 6 desse livro. E este livro, na verdade, é uma continuação do capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, em que Jesus nos dá diversos ensinamentos, né? Explicando ali as características de um verdadeiro cristão. E nesse capítulo 6 ele se aprofunda um pouco mais e especifica sobre a prática disso. Então ele vai falar aqui sobre a caridade, a esmola, que isso não deve ser marketing pessoal para ninguém, nem para falar das atitudes que nós tomamos, nem para falar das ações, né, que praticamos. Isto tudo deve ser para a glória de Deus. E nós somos somente ferramentas disso. Jesus também nos dá instruções sobre como orar, entendendo que a oração é a melhor forma de nos comunicar com Deus. E isso deve ser feito de coração aberto, sincero, quebrantado. Não pode ser de uma forma como uma espécie de mantra repetitivo, apesar de que ele nos dá um modelo de oração, né, que é o Pai Nosso, e que a gente deve usá-lo principalmente quando em grupo. Falando sobre dar esmola, Jesus nos chama a atenção para algumas coisas importantes que nós vamos ver. Mas antes eu gostaria de ler aqui o capítulo 6, para que a gente pudesse acompanhar depois cada ponto que a gente fosse desenvolver. Começa assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lo peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continuando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça
e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, ou será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso haja luz em ti, caso a luz que haja em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer, Senhor, por estar conosco, por nos dar a oportunidade, Senhor, de poder receber Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor. E pela tua graça, pela tua misericórdia, nós podemos ser salvos. Queremos te pedir que tu nos desenvolva, Senhor, com teu Espírito Santo nesse momento, para que possamos fazer esse estudo de acordo com a tua vontade. Que eu e todos que ouvirem possam aprender muito com ele, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço mais uma vez. Amém. Amém. Queridos, aqui eu escrevi algumas coisas sobre esse estudo que a gente deve cascavinhar, deve detalhar. E eu quero passar a esse estudo agora, nesse momento, falando sobre as esmolas, que é um dos pontos que Jesus inicia, né? Falando exatamente sobre essa condição de dar esmola, né? Eu quero abranger isso. Eu quero dizer que nós podemos entender a esmola que não somente o dinheiro, mas a ajuda de um modo geral que nós podemos dar a outras pessoas, né? Então, quando nós formos fazer algo dessa forma, desse tipo, nós não devemos alardear aos quatro cantos da terra,
né? E é interessante entender que Jesus não proibiu esses atos. Não é a gente deixar de dar esmola ou dar para alguns. Na verdade, ele está dizendo que você não pode usar isso como marketing, que você não deve se glorificar por isso, que você não deve chamar atenção para essa atitude que você está tendo, porque tudo que você está fazendo deve ser para a honra e glória do nosso Deus. A Ele, somente a Ele, cabe a honra e a glória. Era isso que Jesus queria chamar a atenção de todos. Porque, na verdade, qual seria a intenção que nós teríamos no coração para ajudar alguém? Mostrar que somos bons. Isso é chamar para si a honra e a glória. É para se promover para alguém, para uma sociedade, para uma comunidade. Com que intenção? É por penitência, saber que errou e que, de repente, a partir desses atos, a gente iria diminuir a culpa. É para comprar um lugar no céu, tipo, comprei um tijolinho. Não, na verdade, nós não compramos lugar no céu. O céu é dado pela graça e pela misericórdia de Deus a todos aqueles que por fé aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, não são essas coisas, não são essas intenções que devem motivar-nos ou motivar qualquer pessoa a fazer um ato de bondade a favor de alguém. Aqueles que buscam o aplauso por essas ações, Jesus diz que eles, se mostrando e as pessoas aplaudindo, eles já receberam a recompensa. Não teriam nada mais a receber no céu. Se a única busca dele fosse essa, ele já teria conseguido. Então, nada a acrescentar para ele no céu. Ele também fala aqui sobre os hipócritas, né? Que ele diz que não toqueis a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. A palavra hipócrita no grego, ela originalmente quer dizer atores, ou se refere aos atores que representavam em teatros gregos e romanos. E Jesus faz uma comparação, né? Colocando essas pessoas como atores espirituais, que fingem ser o que não são, para poder ser aplaudido pela plateia. Ok? No versículo 5 e 6, ele nos chama a atenção para uma outra condição, a oração. Muitas pessoas oram também como hipócritas, né? Chamando a atenção para si, e fazem isso em lugares públicos, em lugares que as pessoas podem vê-los orando, exatamente para que sejam vistos como verdadeiros religiosos, né? E isto ele também renega Jesus, porque ele sabe que Deus não está ouvindo essas orações. E tudo que ele ensina que tudo que você fizer, faça em segredo, ore em segredo, porque Deus em segredo vai te ouvir. E ele finaliza dizendo, o versículo, não vos assemelheis a eles, aquelas pessoas hipócritas, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira. Ele aqui está colocando,
Não precisa você estar fazendo dessa forma, porque antes mesmo que você peça, Deus já sabe o que você precisa. E aí ele coloca um modelo de oração que é para ser orado por todos, em grupo, e que a gente deve entender a partir disso que teremos que ver Deus como uma divindade, um ser poderoso, Sua Majestade, porque nós somos umas pessoas, criaturas dele e não criador dele. Não fomos nós quem criamos Deus, mas Deus que nos criou. E dessa forma, a nossa postura deve ser de humildade, de respeito, na hora de orar. E ele ensina a oração, que é a oração do Pai Nosso. Tem uma parte aqui que eu posso falar para vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Eu quero chamar a atenção aqui para a palavrinha, o verbo estar no plural. Ele está se referindo a uma condição de grupo. E era isso que ele queria passar. Que esta oração é um modelo de oração comunitária. Ou seja, uma oração para quando os discípulos estivessem reunidos como um grupo. Claro que a partir desse entendimento, nós podemos também fazer a nossa oração, os nossos pedidos, as nossas petições, de forma individual. Mas essa oração é uma condição que ele diz para dizer, vamos todos juntos orar. E não uma pessoa individual, outra ali, outra acolá. Vamos todos orar esse Pai Nosso como um grupo. Ok? No versículo 5, na verdade, ele quando faz isso, ele não quer proibir os discípulos de orar publicamente. Não é que você não deva fazer uma oração pública. Não é que você não possa realizar uma oração em uma sinagoga ou na rua. O que ele está querendo trazer aqui é que as orações não devem ter motivações religiosas, de ostentações religiosas, mas sim, isto parece mais uma disputa, na verdade, para chamar a atenção de Deus. E ele diz, olha, não precisa ser dessa forma, porque Deus já está vendo o que você precisa. Então, você pode fazer uma oração individual, você pode fazer na sinagoga, você pode fazer na rua, mas que não seja para chamar a atenção do povo. Você pode, quando ele fala em secreto, fecha a tua porta e faz em secreto, podemos também entender que é só você e Deus. Então você pode estar no local e fazer a sua oração baixinho, chamando sua mente ligada a Deus, ligada ao divino Espírito Santo, que vai fazer a transmutação daquilo que você está falando para o entendimento de Deus. E você pode, dessa forma, também conversar e orar e pedir a Deus. Uma coisa que ele também coloca aqui, santificado seja o teu nome, é para que você não precise profanar o nome de Deus. É que você tenha em mente, seja consciente de que você não pode profanar o nome de Deus. Então, seu santo nome o teu nome seja santificado, sempre.
Você vai ter sempre essa condição de que, respeitando a Deus como divino, você como criatura, você tendo humildade em falar com Deus, você vai ter o respeito para quando falar com Ele. E que não use o nome dEle em vão. E ele diz, santificado seja o teu nome. E isto também traz, né, a ideia de uma vida justa, porque nós estaremos honrando o nome de Deus. A petição deve ser feita com humildade. Exprime a condição de que os discípulos se submetam mais plenamente à vontade de Deus, como súditos de seu reino, por intermédio de Jesus. A forma de você pedir é preciso ter uma ideia muito consciente de que é você a criatura e ele o Criador. Não exigir dele ou mandar nele, mas pedir com respeito a ele o que você deseja a ele. Outro ponto que a gente vê é sobre o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Vamos lá. Primeiro, o pão nosso. É mais uma vez uma afirmação de que essa oração é em grupo, é para todos. E o pão de cada dia, que a gente precisa entender, é mais uma vez também mostrando que Deus suprirá as nossas necessidades diárias. A quantidade de pão necessária para sobreviver por um dia é o que é pedido na oração. A petição, esse pedido, faz lembrar de Provérbios 30, 18, versículos 18, versículos 19, que diz assim, versículo 8, versículo 9, desculpe. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção costumeira, minha porção diária. Porque, porventura, estando farto, não te negue. Para que, porventura, não estando farto, não te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou quem, empobrecendo, não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. Meus queridos, isso é muito importante. Jesus está mostrando aqui que nós não devemos nos preocupar com coisas além daquilo que a gente precisa. Que o pão, que a comida, o pão aqui representando a comida, não somente para nós hoje aqui, o pão do café da manhã, do café da noite, do jantar, né? Mas a comida de um modo geral, que tu possas nos dar, Senhor, a comida de hoje, para o que eu preciso hoje. E amanhã, mais uma vez, ele vai pedir para que seja dado também a comida daquele dia. Jesus deseja aqui que seus discípulos vivam em um estado de constante dependência de Deus e de sua provisão. Lembrando mais uma vez o apóstolo Paulo, quando ele diz que quando ele é forte, quando ele é fraco é que ele é forte. Porque quando ele está fraco, ele recorre a Deus e aí se torna forte. É a mesma coisa noutra situação, noutra condição, falando de outra forma. Aqui é uma outra parte que ele fala no versículo 12, querido, sobre o perdão. E perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E isto é uma coisa, vendo dessa forma, fica fácil de dizer o dinheiro que eu emprestei, a nossa dívida, mas vamos
nos aprofundar no perdão para a gente entender o que ele queria realmente colocar aí. A gramática grega indica que o discípulo ora pelo perdão de Deus somente após ter expressado perdão às outras pessoas. Perdoar as outras pessoas, liberar perdão, não é fácil. Isso é um ponto muito complicado de trabalhar em nosso coração, desenvolver o espírito de perdão. Nós temos o exemplo de Jesus, nós temos os vários ensinamentos por toda a Bíblia que nos remete à prática do perdão, porém, fazê-lo, praticar o perdão, não é fácil. Algumas pessoas dirão, para mim é fácil, esqueço o que a pessoa me fez e não me relaciono mais com ela. Mas isto, querido, se chama esquecimento, falta de memória, amnésia. Isto não é perdão. O perdão, queridos, é você conviver com a pessoa que te fez mal, sem querer vingança nem o seu mal. Outros dirão, mas a relação não será a mesma. É verdade. Mas veja, o esquecimento é condição de tolo. Porque quem esquece, quem comete um erro e esquece, vai cometê-lo de novo. Quem esquece o que lhe fizeram, se torna presa fácil para outras pessoas ou para as mesmas pessoas repetirem a dose e fazer com que ela sofra novamente. Vão te magoar novamente. Somente Deus conhece o coração das pessoas. Isso é verdade. E nós não sabemos quem são as pessoas que estão conosco. Não sabemos o que elas podem estar maquinando contra nós. Não podemos ser presa fácil. Não podemos ser tolos, nem esquecer o que nos fizeram. E como vamos praticar o perdão, então? O perdão é exatamente saber e se lembrar do ocorrido sem que isso nos fira novamente. É um passo importante. É não querer vingança, não desejar o mal a quem te fez mal. É orar para a salvação dessa pessoa. É entender que ela é uma alma fora do céu e que precisa conhecer Jesus verdadeiramente na vida dela. Mas alguém ainda dirá, e se essa pessoa for da igreja, não está salva? Ora, queridos, a gente não pode julgar, né? Não sabemos quem vai para o céu nem quem não vai, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o cristão é diferente. Ele não pode ser cristão. Eu lembro de um versículo em Coríntios que Paulo diz, é como se colocar Jesus de novo na cruz. Toda vez que você peca, você coloca Jesus de novo na cruz. E você não pode colocá-lo de novo na cruz. Só faz isso quem ainda não é convertido. Quem ainda não entregou sua vida verdadeiramente a Jesus. Não, eu não estaria julgando, mas eu estaria sendo ponderado ao tratar com essa pessoa. Mas eu não posso julgá-la e nem ao mesmo tempo querer o mal dela. Eu vou orar por ela e vou perdoá-la para que ela viva a vida dela e encontre Jesus. A gente sabe que ir para a igreja todos os dias e estar comprometido com as atividades da igreja não significa que a pessoa está indo para o céu. Tem pessoas que dão o dízimo achando que é o suficiente e que ela está toda certinha com Deus, para com Deus. Participa de todas as atividades, mas o coração é duro, insensível. Não entregaram ainda verdadeiramente a vida dela a Jesus Cristo.
as rédeas da sua vida a Deus. Em Mateus 24, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, nos versículos 40 a 41, nós temos que a palavra diz, Jesus falando que 2 estão no campo e um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Aqui Jesus não fala exatamente do perdão, mas o que eu quero trazer com essa parte é o seguinte: ele está falando aqui da repentina volta dele. Ele vai voltar repentinamente e as pessoas, se não estiverem preparadas, ficam. Mas ele já está afirmando, um vai e o outro fica. Então nós não sabemos nem quem vai nem quem fica, porque não estamos podendo julgar, porque não vamos julgar, quem julga é Jesus. Mas nós devemos estar preparados para isso. Como eu não conheço ninguém, eu tenho que me precaver, eu tenho que mudar a minha forma, a minha postura, mas com o coração sensível, aberto, cheio de amor, para orientar, para falar, para pregar sobre Jesus para aquela pessoa que me fez mal. Isso é uma prática de perdão. Esquecer não é a solução. Esquecer não é a solução. O perdão requer muito mais do que isso. E não é fácil, pode ter certeza. Imagine uma situação em que um pai ou uma mãe se vê diante de um assassino do seu filhinho, da sua filhinha. E ele teria que olhar para ele e dizer: olha, eu te perdoo, eu sei que você é uma alma perdida. Não é fácil. Quando não estamos vivendo, não sabemos a intensidade da dor que a pessoa está passando. Perdão é também ter a sensibilidade de reconhecer os erros. Saber que errou é uma condição para um encontro verdadeiro com Jesus. O arrependimento traz também o perdão junto. Só assim se encontra o caminho do céu. João Batista recitou isso várias vezes por onde ele passava. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Isso está em Mateus 3, 2. E Jesus fez coro com ele. A gente também vê isso em Mateus 4, 17. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. O arrependimento é um primeiro passo para uma transformação verdadeira. Deus perdoa aqueles que estão verdadeiramente arrependidos. O verdadeiro arrependimento resulta em uma prontidão para perdoar as outras pessoas. Por isso é tão importante que nós entendamos essa condição de perdoar. Em Mateus 6, 14 e 15, que nós lemos agora, diz assim, olha: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É muito importante você trabalhar em si o perdão, o arrependimento, para poder ter a postura de liberar perdão para outras pessoas. Amém? No capítulo 21, no versículo 21, melhor dizendo, Jesus fala sobre o coração e o tesouro. Diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus ensinou que o coração de uma pessoa pertence de fato àquilo que ele mais estima. Visto que o discípulo deve amar a Deus de todo o seu coração, em Mateus 22, 37, a gente vai chegar lá,
Em Deuteronômio 6,4 também fala sobre isso. O amor às posses e às riquezas materiais é uma forma sutil de idolatria. Isso está em Colossenses 3,5. O amor ao dinheiro, o mamon, faz com que a pessoa não coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Todo bem vem em primeiro lugar para ela. Por isto, o primeiro e principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode, como ele aqui diz, ter dois senhores na sua vida. Você não pode amar a Deus e as riquezas. Aí na oração tem que você nos dê o pão de cada dia. Então, essa submissão, essa condição de dizer, Senhor, dá-me aquilo que eu preciso. E no outro versículo de Provérbios diz, nem riqueza nem pobreza, mas só o que eu preciso. Isso é importante para que a gente, não que você não deva ser rico, que você não busque uma vida melhor, que você não trabalhe para isso. Não é isso que ele está dizendo. O que você não pode é colocar isso no lugar de Deus. É amar tanto ao dinheiro que você não gasta seu dinheiro para ajudar ao outro, que você o esconde para ser dono do dinheiro e que vai ficar aí nem com você aqui e nem você lá em cima. Que você amou primeiro a riqueza ao invés de ser a Deus. Entende? No versículo 22 ele fala de algo importante também, que é sobre a luz do corpo, que é o olho. Ele diz, a luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. No versículo 23, continuando, diz, se porém o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Nos escritos judaicos, um olho bom representava uma atitude generosa e um olho mau, uma atitude mesquinha, egoísta. É disso que Jesus está falando. Que nós não devemos olhar para o nosso umbigo, que nós olhemos para o próximo, que nós busquemos fazer com que a nossa vida seja sentida de forma positiva pelas outras pessoas. O olho mau, que é uma visão imprópria sobre a riqueza, ele resulta em profundas trevas interiores, modificando a gente para uma forma egoísta de viver. Uma cegueira moral que diminui a capacidade de enxergar e de buscar aquilo que é bom. Mas aquilo que é bom, não bom para a gente, bom no sentido de bondoso, de qualificação boa, positiva, para nós e para os outros, para a vida de um modo geral, para o mundo em geral. E isto nós devemos ter convicção a partir da misericórdia de Deus na nossa vida, a partir da expiação de Jesus Cristo por nós, que nós devemos nos transformar para poder transformar o mundo que nós vivemos. Amém? Outra coisa, aqui eu vou mais direto em alguns versículos, porque vamos resumir tudo num só. O Senhor provém alimento. No versículo 26 diz, olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Aí nós vemos a inutilidade da preocupação. Vejam, versículo 27. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Se a gente for detalhar um pouco mais, a gente vai ver que ele está querendo dizer com relação a não só crescer fisicamente, mas aumentar a longevidade dos anos.
ter mais anos de vida. Não pode, não tem como. Ou pode, né? Quando você tem uma vida regrada, quando você cuida do seu físico, quando você cuida do mundo, esse mundo vai ser melhor, essa tua vida vai ser melhor, você vai viver mais. Né? Mas na condição de poder, eu lembro daquele versículo em que o profeta pediu 15 anos a Jesus, a Deus, e Deus concedeu 15 anos a mais a ele. Mas ele sozinho não fez, ele não podia. Chegada a hora dele partir, ele iria. Deus deu mais 15 anos para ele viver. As palavras traduzidas por acrescentar um côvado à sua estatura referem-se à longevidade. Preocupar-se é inútil e não pode prolongar a sua vida. E quanto às vestes, por que nos preocupais? Por que nos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como eles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó homens de pequena fé. O que ele está dizendo é que eu supro as tuas necessidades. E quando a gente acredita, a gente vê isso acontecer na vida da gente. A gente vê que o que a gente anseia, que o que a gente deseja, muitas vezes, não é o que a gente realmente precisa. Está além. Jesus revelou que a causa real da ansiedade tem a ver com a pequena fé dos discípulos, querendo indicar a dúvida acerca do poder de Deus e a descrença em seu desejo de prover para seus filhos. Você hoje se preocupar com o problema de amanhã e amanhã se preocupar com o problema da próxima semana. Quando Jesus diz que Deus irá prover e que você deve, então, se dedicar a pensar na obra de Deus, no reino de Deus. A prioridade deve ser o reino de Deus. No versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Jesus ensina a focar no presente. Jesus quer que você viva o agora. E ele diz: não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Podemos entender algumas coisas nesses versículos que a gente leu. Jesus não falou para ficarmos sentados esperando que Deus nos envie os mantimentos, as vestimentas e outras necessidades. Ele quis que entendêssemos que essas coisas tinham, na verdade, uma importância secundária na nossa vida. Que nós, independente de nossa riqueza ou pobreza, nos dedicássemos à obra de Deus, nos importasse em fazer a obra, em amar ao próximo, em ajudar de alguma forma e dentro da nossa condição ao próximo, em propagar o Evangelho, a sermos bons e verdadeiros cristãos. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, nos serão acrescentadas. Porém, como os bons seres humanos que somos, nós queremos dar a rédea da nossa vida a Deus, segurando uma das pontas. Não é para querer passar uma prova quando se quer passar numa prova na escola, na faculdade, nem fazer um concurso sem estudar e querer que Deus nos faça passar. Façamos a nossa parte. Busquemos nos capacitar, estarmos preparados. Deus há de ofertar oportunidades para que possamos nos consagrarmos vitoriosos. Mas nos preparemos para isso. Veja o apóstolo Paulo, ainda quando Saulo, ele era um excelente estudante.
conhecia a palavra, o Antigo Testamento, né? A Torá, como ninguém. Foi ensinado por um dos grandes mestres daquela época. Participou de muitas atrocidades, é verdade, contra os cristãos, mas ao se encontrar com Jesus no caminho de Damasco, tudo mudou na sua vida. Ele estava preparado para ser o apóstolo dos gentios, pelo seu conhecimento e pelo seu preparo. Deus o salvou a partir de Jesus Cristo, para que ele propagasse o evangelho aos gentios. Não é à toa que ele tem aquelas cartas escritas no Novo Testamento. Ele estava preparado, conhecedor que era do Velho Testamento, da lei de Moisés. Vivemos buscando Deus em primeiro lugar. Vivamos sempre pensando em colocar Deus como prioridade na nossa vida. Continuemos buscando a realização dos nossos sonhos. Se estes também forem os sonhos de Deus para nós, ele se realizará no tempo certo, no tempo de Deus. Tenha fé, creia que Deus é contigo. Entenda que Jesus não proibiu de fazer planos para o futuro, mas criticou a inquietação com relação ao futuro. Ele insistiu que, em vez disso, seus discípulos se concentrassem nos desafios do presente. Portanto, queridos, o Senhor nos ensina diversas coisas nesse capítulo, mas as principais são que sejamos autênticos discípulos dele, que busquemos as coisas de Deus em primeiro lugar, que entreguemos as rédeas da nossa vida a Deus, que aprendamos a sermos totalmente dependentes de Deus, que perdoemos aos que nos fizerem mal de alguma forma, que tenhamos Deus em nosso coração o tempo todo, que amemos a Deus sobre todas as coisas. Amém. Aleluia. Queridos, vamos pensar que este é o momento, não estamos vivendo para nós, mas para o reino. Isso será requerido de nós. Nós devemos ter esse entendimento, nos conscientizar de que isso é possível e que deve ser prioridade na nossa vida espiritual. Amém? Glórias a Deus. Que Deus possa estar conosco e nos confortar quanto aos anseios que a gente tem sobre a vida futura, porque Ele vai suprir sem que tenhas que pedir, porque Ele sabe da nossa necessidade. Aleluias. Glórias a Deus. Amém.